foco. Vamos falar sobre foco. Mais uma live neste canal sobre foco. Foco que foi roubado de nós, dessa geração. Boa noite, Denise. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Alana. Todos que estão chegando aí nesta live. Patrick, Márcia, boa noite. Coloquem para mim, por favor, nos comentários de onde você está falando. É a primeira vez que você participa de uma live aqui no Te Cuida? Conta para mim. O assunto dessa live é foco. Nós estamos vivendo num tempo sem foco, né? Excesso de distrações. E eu tenho feito essas lives baseada neste livro, Foco Roubado. Oi, Zuleika, de Porto Alegre. É a primeira vez, Zuleika, que você está aqui na live? Quem mais? Maria José, tá chegando, Zezé. Ah, primeira vez da Zuleide. Então, é uma série de lives sobre este livro, Foco Roubado. Meu nome é Sandra Ti. Eu sou terapeuta e criadora do Te Cuida. Clarissa também, primeira vez, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Primeira vez, bacana, sejam bem-vindas. Vamos conversar sobre foco, né? A Ana de Recife, muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Adoro conversar com vocês aqui ao vivo. John, Rio Grande do Sul, é isso? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, primeira vez. Bacana, muito bem-vindo. Bom, o Johann Hari, que é o autor desse livro, ele fala sobre essa característica de sociedade que a gente está vivendo hoje em dia, completamente viciados em rede social, em celular, telas, internet, enfim, esse tempo que a gente está vivendo. E aí ele foi fazer uma pesquisa sobre isso. Ele é jornalista do The Guardian, do The New York Times, tem acesso a muitos cientistas muito garibados, né, com muito conhecimento, enfim, do assunto. E ele decidiu, então, ir para uma cidade mais isolada, né, na praia, ficar sem celular por 3 meses. Para escrever esse livro, para contar como que foi, o que ele sentiu, porque ele percebeu que a gente está vivendo de uma forma estranha. E isso tem atrapalhado muito a gente focar individualmente e também coletivamente, né? Quando a gente tem um problema hoje coletivo, como a gente já teve no passado, por exemplo, ele cita em algum momento do livro, ele cita a questão do buraco na camada de ozônio, né? Quando a gente teve essa questão do buraco na camada de ozônio, a gente coletivamente, né, com base no que os cientistas nos deram de respaldo, decidiu parar de usar o aerosol que tinha a substância que furava a camada de ozônio. E aí o mercado teve que se reorganizar e parar de colocar essa substância. A gente não deixou de usar os sprays, como a gente sempre usou, mas não tem mais a substância, inclusive vem escrito lá na embalagem, né, que prejudica o buraco na camada de ozônio, que estava fazendo a Terra... A gente tem muito câncer, né, por conta do buraco da camada de ozônio. Então, ele dá esse exemplo que hoje em dia a gente continua tendo problemas coletivos e a gente meio que fica só assistindo, como se não fosse com a gente, né? E hoje, gente, eu vou falar do capítulo 2 do livro, aliás, da força número 2, né? Então, quem tiver interesse em assistir as lives anteriores, para eu não ficar me repetindo aqui, vocês vão lá no meu canal do YouTube, é só pesquisar lá o Te Cuida,
E tem as lives anteriores lá no Te Cuida. Então, eu vou continuar daqui e vocês vão me fazendo perguntas, se quiserem participar da live, comentarem, né, como que vocês estão se sentindo, quem tem um parâmetro antes e depois, né, dos celulares, da internet, das redes sociais, e quiser fazer comentário. E aí ele fala também do que isso afeta a nossa saúde mental. O meu canal, ele fala sobre terapia, sobre saúde mental, sobre o amor. Porque no fim da história, né, o amor é a solução para tudo, né? Todas as perguntas, a mesma resposta, amor. E o autocuidado, essas coisas. E esse livro, eu trouxe para cá, para a live por isso, porque a gente aqui vai falar de saúde mental dessa perspectiva, né, que está tendo um excesso hoje de pessoas com diagnóstico de TDAH. Mas o questionamento é um déficit de atenção ou é um excesso de estímulos que a gente está vivendo? Porque o nosso cérebro, ele tem uma limitação física, né, milenar, que a gente está com essa estrutura cerebral há milênios. E a tecnologia vem avançando de uma forma desenfreada que o cérebro muitas vezes não dá conta. Mas vamos lá eu vou ler alguns trechinhos que eu grifei no capítulo e comentar com vocês. Obviamente, eu sugiro que quem quiser se aprofundar, leia o livro Foco Roubado, do Johann Hari. Eu sempre mostro a capinha dele aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, Foco Roubado, e Johann Hari. Aí ele fala, né, no primeiro dia, o capítulo passado termina quando ele... Porque, assim, nos primeiros dias que ele fica sem celular, houve toda uma preparação para ele ficar sem celular. Ele comprou um celular, que hoje a gente chama de celular burro, né, um celular estúpido, que é um celular que só faz ligações. É um celular que não tem acesso a nenhum tipo de rede social. Então, ele comprou um telefone para si, por um acaso de uma emergência, ele precisasse ligar para um hospital, ou alguém ligar para ele por uma emergência também. A doutora Ana coloca assim, boa noite, tudo atuou em Itu, interior de São Paulo. Sou de Itu. Adoro Itu, bem-vinda, gosto muito mesmo, vou sempre para lá. E muito bom ter você aqui na nossa live. Ele colocou assim que ele ficou nos primeiros dias sem celular, com esse celular que não fazia acesso à internet, um computador sem acesso à internet para ele digitar o livro dele, e nos primeiros dias ele ficou bem até, mas passado alguns dias ele começou a sentir sintomas de abstinência, de falta mesmo, como um vício. Ele queria pegar o celular de qualquer forma. A doutora Ana fala, gosto muito do seu canal e leitura de livros. Obrigada por acompanhar. Não é a primeira vez, então, que você está aqui numa live com o Te Cuida. Eu gosto de trazer e incentivar, né, que as pessoas leiam, e também para ter um embasamento, não são vozes da minha cabeça, o assunto que eu estou falando aqui tem um embasamento, há um estudo por trás, gosto muito disso também. Então ele fala aqui, o Johann, né? No primeiro dia em que minha mente entrou em queda livre, caminhei pela praia e vi a mesma coisa que via me incomodando desde Mênfis. Quase todo mundo olhando para suas telas. As pessoas pareciam usar Princeton apenas como um cenário para selfies. Muita gente faz isso hoje em dia, né? Raramente levantando os olhos para ver o oceano ou se entreolhar. Só que, dessa vez, a vontade que senti não foi de gritar, vocês estão desperdiçando a vida, larguem esse maldito telefone. Mas sim, me deem aqui esse celular, é meu. Ele estava sofrendo processo de abstinência, né? Então, ele fala aqui da incapacitação do nosso estado de fluxo.
que eu também expliquei um pouco sobre isso, não sei se ele vai falar aqui nesse capítulo, né? Ele fala que ao meu redor sempre via lembretes das razões pelas quais havia posto o meu celular de lado, né? Eu sentia que aonde quer que eu fosse, estava rodeado de pessoas que transmitiam, mas não recebiam. O narcisismo foi o que me veio à mente. É a corrupção da atenção. O que ocorre quando sua atenção fica sintonizada apenas em você mesmo e em seu ego. Uma coisa que eu gosto muito de refletir é sobre isso, né? Vários sistemas que a gente vive e até faz parte do sistema tem a ver com um sistema humano, né? Que a gente está há milênios tentando superar, talvez, né? Que é esse tal desse egoísmo, narcisismo, pode ser. Então, assim, a sociedade que a gente vive hoje, com pessoas olhando praticamente o tempo todo para si mesmas, né? Para sua bolha, para o seu algoritmo, nada mais é do que um reflexo humano, né? Não tem novidade nisso, né? Infelizmente, o que a gente vê fora é o que tem dentro, né? Então, mas eu não sou assim, será? Né? Quanto em você tem disso? Que atire o primeiro emoji. Quem nunca pecou, né? Enfim, ele fala que ele já esteve perto de várias adições, né? O Johann Hari, ele gosta muito de tratar desse assunto de adicção, né? De drogas lícitas e ilícitas. E ele diz aqui, né, que um dia deitou na praia para ler, ajeitei a alga marinha seca e fofa como travesseiro e comecei a me repreender. Eu fico imaginando ele numa praia que vai pôr de travesseiro a alga marinha, né? Aqui no Brasil a gente tem as nossas cangas, as nossas toalhas, as nossas cadeiras de praia. Nos Estados Unidos é outra vibe. Nunca fui para lá, mas já vi alguns vídeos. Irritado por não conseguir relaxar, por não estar focado e não ter começado ainda o romance que tinha em mente de escrever há muito tempo. Aqui está você no paraíso, dizia a mim mesmo. Dispensou o celular, agora ponha fora. Lembro-me do momento em que, um ano mais tarde, entrevistei a professora Glória Mark, que durante anos estudou a ciência das interrupções. Ela explicou que você passa muito tempo sendo interrompido na vida diária, começando a se interromper mesmo que está livre de quaisquer interrupções externas. A gente é praticamente viciado em interrupção, né? Em ser interrompido e em se auto-interromper. É muito difícil focar em uma única tarefa. Mesmo antes de existir as redes sociais, já era difícil. Mas tem técnica para isso, tem estudo para isso, que é legal, né? Aí ele fala assim, tinha que fazer uma escolha. Disse a mim mesmo, ao abrir mão desse mundo, você criou o vácuo. Se vai continuar longe dele, precisa preencher o vácuo com alguma coisa. Então, ele estava decidido a preencher esse vácuo deixado pelo celular. E aí ele fala aqui, foi apenas na terceira semana, depois de me sentir péssimo, que comecei a encontrar um jeito de fazer isso. Encontrei uma maneira de sair do meu desânimo quando voltei a pesquisar um homem notável que inaugurou um novo campo da psicologia desde 1960 e cujo trabalho eu havia estudado ao longo de anos.
Ele introduziu um grande avanço, identificou como humanos podem acessar seus próprios poderes e focar de maneira que possibilite concentrar-se por longos períodos, sem que isso seja sentido como um grande esforço. Quem é esse cara? É o Mihaly, se escreve M-I-H-A-L-Y. Então, esse Mihaly, ele estuda o estado de foco, de flow, muito tempo, né? E o Johan, ele tem acesso a essas pessoas, já falei sobre isso por conta da profissão dele, né? E aí o Mihaly, ele fala que a gente, o ser humano, ele precisa de coisas desafiadoras para se prender a atenção. Não é à toa que esses joguinhos de desafio do celular, eles viciam, né? A gente quer ir sempre um nível videogame, vicia, coisas difíceis a gente quer fazer, a gente foi feito para isso. Bom seria se a gente colocasse a energia para resolver questões coletivas, questões que mudariam o mundo, né? De novo eu aqui querendo mudar o mundo, né, gente? Bom, descobriu que se sentia mais vivo quando fazia algo difícil. Ele acreditava que essa experiência foi o que salvou. Aos 13 anos abandonou a escola porque não via como toda aquela sabedoria adulta poderia ajudá-lo, já que havia feito a Europa cair em barrancos. Arrumou um jeito de chegar a Roma e começou a trabalhar como tradutor naquela cidade destroçada, no meio morta de fome. Queria voltar às montanhas, então passou um longo tempo poupando dinheiro para poder ir à Suíça. Aos 15 anos conseguiu finalmente pegar um trem para Zurique. Enquanto aguardava o transporte para os Alpes, viu um anúncio de uma palestra sobre psicologia. E o palestrante era nada mais, nada menos que Carl Gustav Jung, que eu adoro. Ele fala aqui, pode controlar com segurança o foco do animal como se fosse um robô que tivesse criado para obedecer os seus caprichos, né? Aqui ele está falando do Skinner. Em psicologia, ele também estudou o Skinner, que é o pai da psicologia comportamental, não a TCC, mas a comportamental pura, né? E o Skinner, ele conseguia treinar bichos a fazer coisas incríveis, e ele percebeu quais eram os mecanismos e eram facilmente aplicáveis aos humanos também. Quando Skinner fez a descoberta, quis também descobrir o que posso fazer, que ponto pode levar isso. Você pode levar isso bem longe. Muitos animais vão focar em coisas muito complexas que para eles não fazem sentido, desde que você os recompense bem. Então, a questão aqui do Skinner, né, é a política da recompensa. Quais são as nossas recompensas aqui na rede social? Coraçõezinhos, minha gente. Coraçõezinhos, likes, comentários, quantidade de visualizações, de pessoas assistindo. Esta é a recompensa que a gente recebe para fazer, para querer estar aqui na rede social, né? Os placares, a gente tem placar. Aqui, por exemplo, aqui na minha live tem um placar de quantas pessoas estão assistindo, quantas pessoas estão, enfim, entrando na live e tal. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Você acredita que é livre, que faz escolhas, que tem uma mente humana complexa, capaz de decidir em que coisas deve prestar atenção, mas tudo isso é um mito. Você e seu senso de foco são simplesmente a soma total
de todos os reforços que você experimentou durante a vida. E aí ele fala que, por exemplo, desta rede social que a gente está aqui dentro agora, né? Você pode ser programado de maneira que um hábil design quiser. Anos mais tarde, os designers do Instagram perguntaram: se reforçarmos nossos usuários para serem feito selfies e lhe darmos coraçõezinhos e likes, será que começarão a fazer isso com obsessão? Do mesmo jeito que o pombo estica obsessivamente a asa esquerda para conseguir sementes? Eles adotaram as técnicas enunciadas por Skinner e as aplicaram a 1 bilhão de pessoas. E o que aconteceu, minha gente? Estamos aqui, né? Porque essa rede social aqui era uma rede de fotos, né? Simples. Para Mihaly, essa era de visão sombria e limitada da psicologia, essa é uma visão sombria e limitada da psicologia humana. Evidentemente, produzia alguns resultados, mas ele acreditava que deixava de lado a maior parte do que significa ser humano. Decidiu então explorar aspectos da psicologia humana que fossem positivos, nutridores e geradores de algo mais do que respostas mecânicas vazias. Então, enquanto tinha pessoas usando todo o conhecimento de psicologia que a gente desenvolveu, principalmente aqui no Ocidente, para capturar pessoas, para aprisionar pessoas a ficarem viciadas num comportamento que vai, obviamente, gerar um retorno financeiro para poucas pessoas, né? O dono da Meta, por exemplo, existe outras pessoas que querem estudar psicologia de forma a desenvolver um super-humano, um humano capaz de ter altíssimas habilidades para ser livre, fazer o que ele quiser, por exemplo, focar numa tarefa e aprender a tocar guitarra, piano, ler um livro, iniciar um projeto, digitar um projeto para enviar para um edital, ou mesmo planejar como vai divulgar o seu trabalho, ou então para procurar um emprego, focar e procurar um emprego se a pessoa quiser isso, ou planejar uma viagem, ou focar em guardar dinheiro, gastar menos do que ganha. Enfim, são infinitas possibilidades se a gente consegue usar a psicologia, que foi isso que o Mihaly estudou, para a gente conseguir focar naquilo que a gente decidiu que quer, enquanto que outras pessoas elas estavam preocupadas em fazer a gente decidir menos possível, assim como o pombo, né, que levantava a asa esquerda para ganhar uma semente. Tinha visto muita destruição, então agora queria ver a criação. O tempo parecia... Aqui Mihaly ficou impressionado por algo em particular. Para o pintor, quando ele está no processo de criação, o tempo parecia não existir mais. Eles davam a impressão de viver uma espécie de transe hipnótico, uma forma profunda de atenção que raramente se vê em outras situações. Oi, estou aqui. Quem que tá aqui? Regina, muito bem-vinda. Quem mais que tá aqui nesta live? Vamos falar sobre foco. Agora entra uma parte que eu adoro, né? Que é falar do foco, da perspectiva do Mihaly e de como é possível a gente treinar, focar. Mas antes, eu gostaria de saber, Regina, de onde você é? Conta pra mim. Quem mais está aqui? Artesanato Regiane entrou. Essa não é a primeira vez que está aqui conosco. Conta pra mim. Quem que já assistiu essa live mais de uma vez?
Me dê um oi, me dê um coraçãozinho, um reforço do Skinner. Ah, mora no Egito, que bacana. Como estão as coisas aí no Egito? Sou louca para ir conhecer o Egito um dia. Seja bem-vinda a essa live. Internacional, né? Maravilhoso. Então, sobre foco, vou ler aqui o que o... Boa noite, Artesanato Regiane. O Mihaly descobriu, né, que as pessoas que ficam envolvidas numa atividade artística, como a pintura, por exemplo, parece que para essas pessoas elas vivem numa outra dimensão, vamos dizer assim. Então notou algo desconcertante. Depois que investiram todo o seu tempo na criação de suas pinturas, ao terminá-las, eles não ficavam olhando com um ar triunfal o que haviam feito, nem buscavam mostrá-las ou obter elogios e resultado. Ah, é sua primeira vez aqui? Seja bem-vinda, Regina. Meu nome é Sandra Ti, sou terapeuta e criadora do Te Cuida. Artesanato Regiane já viu algumas vezes a live, muito obrigada por estar sempre aqui com a gente. Então, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida, e eu faço essas lives estudando sempre algum livro, né, que tem um assunto interessante ligado à saúde mental, psicologia, enfim, vários assuntos. Dessa vez, eu estou fazendo lives às terças e quintas sobre este livro aqui, Foco Roubado, do Johan Hari. Estou aqui ouvindo e compartilhando. Muito obrigada. E aí ele fala, né, dessa parte do fluxo. Eu adoro essa parte do fluxo, né? Porque o Mihaly, ele observou que essas pessoas que ficam focadas e elas parecem estar numa outra dimensão quando elas estão imersas ali naquele trabalho, se Skinner estivesse certo, isto é, que os seres humanos fazem as coisas apenas para obter recompensas e evitar punições, não fazia sentido. Por quê? Qual é a recompensa do pintor, né? Ele não estava pensando em expor aquela obra, em vender aquele quadro, ele estava feliz só de pintar. Então ele diz que ele vem para confrontar o Skinner. Obviamente que o Skinner tem o mérito do que ele descobriu, mas vai até a página 2, né? O Skinner, ele descobriu uma parte de um ser humano. Existe um ser humano que sim, pode ser condicionado, treinado, viciado. Inclusive na clínica a gente consegue tratar, né, pessoas com dependência em jogo, em sexo, em substância, e até, obviamente, em telas. Ah, que bacana, você tem interesse nesse assunto. Esse livro é um livro que eu recomendo. Mas, às terças e quintas, 19 horas, a gente está aqui justamente para conversar sobre esse assunto. E o Mihaly, ele vai empiricamente observar seres humanos que não vivem só por recompensa e punição. E aí ele diz que o objeto, o resultado, não importava mais. Que é um nível muito maravilhoso, né? Olha, sou artista, também pinto quadros. Que sincronicidade. Que maravilhoso. Então você deve saber o que é entrar em estado de flow, né? Conta pra gente, Regina. Você já se percebeu em estado de fluxo? Você já tinha ouvido falar nesse estado de fluxo, que é quando existe a ausência de tempo e espaço? Você fica imersa numa atividade de tal forma que desaparece tudo à sua volta e você só vê aquela atividade na sua frente. Você já viveu essa experiência? Conta pra gente. Porque não é muito comum, né? Óbvio que para os artistas pode até ser, mas para a maioria das pessoas que não é artista, mas complicada. O que era cativante na pintura era algo relacionado ao próprio processo de pintar.
E se você nunca experimentou o estado de fluxo, não tem problema, tá tudo certo. Se você quiser, a gente pode aqui dar algumas dicas para entrar em flow. Maravilhoso. De início, examinou apenas não profissionais. Ele costumava fazer coisas fisicamente desconfortáveis. Ela coloca aqui, estou pintando um quadro e acontece isso. Maravilha. E é bom, né? É maravilhoso, né? Eu, quando vivi alguns estados de fluxo na minha vida, é uma coisa que a gente quer de novo, né? Maravilhoso. E aí ele fala, de início ele examinou apenas não profissionais. Eles costumavam fazer as coisas fisicamente desconfortáveis, cansativas e até perigosas, sem nenhuma recompensa óbvia. E apesar disso, adoravam fazer. Sim, vivo isso quando estou pintando. Nossa, que maravilha que você tá aqui nessa live comigo. Assim, fica gravado aí para quem for assistir depois, ou para quem tá assistindo ao vivo, né? E talvez inspirar outras pessoas a buscar. Não é só a pintura, através da pintura. A arte é uma forma, mas dá para entrar em flow para escrever um livro, dá para entrar em flow para limpar o quarto, por exemplo, organizar um armário, dá para entrar em flow fazendo uma atividade muito focada, que seja necessária, de foco, né? Uma coisa que você precisa começar e terminar, colocar a contabilidade pessoal em ordem, sei lá, enfim. Quem souber um exemplo do que gostaria de ter foco para fazer, por exemplo, normalmente são coisas chatas para a maioria das pessoas, do tipo organizar documentos. Eu também gosto de escrever isso. Quem nunca, né, quem não tem sonhos? Que sonhos são esses? E como a gente pode focar para realizar esses sonhos, né? Então, são diversas coisas que a gente vai postergando. Uma coisa que me vem à cabeça, que tem algumas pessoas que eu tenho acompanhado de perto, assim, que tem dificuldade, por exemplo, colocar em ordem documentos, né? Coisas que a gente deve deixar organizado, né? Ter os documentos em ordem. Algum documento que está vencido ou que precisa de alguma mudança de nome, enfim. Quando você passa por um processo que precisa dessas documentações, né? Que são chatas de fazer. É importante ter foco, entende? É importante a gente usar o nosso estado de foco e ir até o fim daquilo que a gente definiu. Então, não é só a pintura, a arte, tem outras coisas que a gente pode fazer o foco funcionar, né? E aí ele fala, né? Essas pessoas são transportadas pelo fluxo, né? Eu também pensei assim, por exemplo, a gente precisa de foco para escalar uma montanha, ou mesmo para dançar, para participar de um desfile de escola de samba. Ela fala assim, a Regina, às vezes termino rápido, mas às vezes eu demoro porque falta tinta. Um alpinista contou-lhe mais tarde, a mística de escalar rochas é escalar. Não é mais nada, é só escalar. Você chega no alto de um rochedo e fica feliz por ter concluído a escalada, mas na realidade desejaria que continuasse para sempre. Tenho foco no que eu gosto. Aí que tá, Regina. Aí que tá. Tem coisas que a gente não gosta, mas a gente precisa. Um outro assunto que vem na minha mente, chato, assim, triste, pesado, por exemplo, quando você precisa fazer um inventário, né? Tanta documentação que tem que organizar e tal, tantas pessoas envolvidas, advogado, processos e tal. Mas a gente precisa fazer aquilo, e aí eu preciso focar, entende? Alguém tem que fazer,
esse trabalho. Então, por exemplo, o alpinista, ele foca no que ele gosta de focar, que é escalar montanha, e ele precisa estar focado, né? Porque só através do foco você vai conseguir o máximo da segurança. Mas não deixa de ser um trabalho desconfortável também, né? Porque escalar a montanha não é nada fácil. Ou desfilar numa escola de samba, ou fazer um inventário. O negócio o pulo do gato, eu acho, é quando se você tem uma capacidade de foco para fazer aquilo que você gosta, porque infelizmente muitas pessoas não têm foco nem para fazer aquilo que gosta. A Regina coloca aqui, mas às vezes não consigo concluir as coisas que eu começo. Então, você gosta e não consegue focar ao ponto de concluir. É isso que eu ia falar. A grande maioria das pessoas vive muitas vezes uma vida medíocre porque elas não conseguem firmeza em fazer aquilo que gosta. Tenho sido impactada aqui nessa rede social mesmo do Instagram. Depois esse vídeo vai para o YouTube. Eles falam assim, faça aquilo que gosta, porque se não der certo, a chance de não dar certo é altíssima. Mas pelo menos você vai errar naquilo que você gosta de fazer, né? Enfim, então a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas não tem foco para fazer aquilo que gosta. Mas o pulo do gato, como eu disse, seria a gente conseguir fazer inclusive aquilo que a gente não gosta quando a gente decide que vai fazer. Eu amo escalar montanha, Regina colocou. Que maravilha. Então você deve ser uma pessoa que está acostumada a focar e você consegue usar esse foco para você ter um superpoder, né? E é sobre esse superpoder que eu gostaria que eu vim aqui para falar, né? Porque a maioria das pessoas está hipnotizada, paralisada, daqui a pouco passa 5, 10 anos, passa a vida, e aí a pessoa fala, nossa, devia ter amado mais, como diz a canção. E o propósito de um fluxo é continuar fluindo, não é buscar o pico ou uma utopia, mas manter-se no fluxo. Não é subir, é continuar fluindo. Você sobe para manter o fluxo. Então, o fluxo, ele vem pelo próprio fluxo. Não tem um objetivo, não tem um topo de montanha a ser alcançado. Tem um eterno escalar. Ela coloca que também faço coisas que não gosto. Então, você é uma pessoa super poderosa já. Já entendi que você é uma pessoa super poderosa. A meta, qual que é a meta? Anotei aqui do ladinho, né? Então, estava aqui o Johan, né? Vou ler novamente. Estava descobrindo que os seres humanos vão fundo do jeito certo, os seres humanos vão fundo do jeito certo, podem deparar-se com uma mina de foco dentro deles. Um longo surto de atenção que flui e nos transporta para tarefas difíceis de maneira indolor e, na realidade, prazerosa. Transformar a dor em prazer. Para mim, esse daí é conseguir zerar o jogo. Como podemos produzir estados de fluxo? De início, a maioria das pessoas supõe que o alcançará simplesmente relaxando. Quando eu falo uma pessoa tensa, eu falo assim, relaxa. Não é fácil relaxar, né, minha gente? Você se imagina deitado à beira de uma piscina em Las Vegas, bebericando um coquetel, mas ao estudar isso, você descobre que, na verdade, relaxar raramente coloca você em um estado de fluxo. É preciso chegar por outro caminho. Os estudos de Mihaly identificaram vários aspectos do fluxo, mas, ao meu ver, e ao lê-los em detalhes, se você quer chegar lá, você precisa poder resumir em 3 componentes essenciais. Primeira coisa que você precisa fazer é definir claramente a meta. Porque existe uma grande diferença em andar, sei lá,
correr 15 quilômetros, porque você um dia precisou correr 15 quilômetros, e você definiu uma meta que você vai correr 15 quilômetros, depois você correr 15 quilômetros e alcançar a meta. Então, é diferente fazer por fazer e fazer por um objetivo, né? Então, a primeira coisa para se entrar em estado de fluxo, aqui ele vai dar essas 3 chavinhas pra gente, é definir o que você quer fazer. Aqui vou mostrar para vocês, ó, que bonitinho. Não dá para ler, não precisa. Eu defini aqui ontem o que eu ia fazer e depois eu dei um check. Delícia, né? A Regina coloca, mas muitos não acham isso. Acham que eu sou louca ou me desprezam, mas eu prossigo sendo feliz. Maravilha, então você é das minhas. Também sou louca, né, meu bem? Tamo junto. O mais louco é quem me diz que não é feliz. Enfim, então a primeira coisa é definir uma meta, né? Acordar de manhã ou no final do dia dizer o que eu vou fazer amanhã. Ou agora, o que eu vou fazer neste próximo estado de fluxo? O que eu quero fazer? Primeira coisa é definir uma meta. Quero pintar uma tela, quero escalar uma rocha, quero ensinar meu filho a nadar. Ensinar a criança, ele colocou aqui, né? Eu não lembro mais que minha criança já cresceu. Mas, nossa, ensinar uma criança qualquer coisa exige foco. Estou amando ouvir você, a Regina colocou. Você é muito inteligente, nós somos inteligentes. Cada um tem um tipo de inteligência, né? Mas muito obrigada. Você precisa tomar a decisão de persegui-la e deixar de lado suas outras metas enquanto está fazendo isso. Então, o foco defina uma meta e todas as outras metas vão ter que esperar um tempo, certo? Uma única tarefa de cada vez. Isso se chama foco. Em segundo lugar, você precisa fazer que tenha sentido para você. Como a Regina falou, faço aquilo que eu gosto. Muito obrigada pela sua participação de novo, tá me ajudando bastante. Faço aquilo que gosto, mas também faço aquilo que não gosto. Mas com certeza aquilo que eu não gosto ou que eu gosto tem um sentido na minha vida. Eu faço porque tem um sentido, certo? Então, uma meta, um sentido. O nosso design cerebral está projetado para prestar atenção nas coisas pelas quais temos interesse. Gosto de ensinar as coisas que sei fazer. É justamente isso que eu estou fazendo, Regina. Quando eu faço essas lives, eu faço para vocês, mas também faço para mim, né? Faz parte da essência desse canal, que é Te Cuida, né? Ame a si mesmo, né? Então, ame a teu próximo como a ti mesmo, ame a si mesmo. E aqui, quando eu tô fazendo essa live, repassando, compartilhando com vocês algo que eu aprendi e podia deixar só para mim, quietinha, não. Quando eu compartilho, quando eu tento aqui de alguma forma ensinar vocês, eu aprendo muito mais. É a melhor forma de aprender ensinando, né? Quem descobre isso também, enfim. Nosso design cerebral foi feito para aquilo que a gente tem interesse, seja lá o que for, e não tem julgamento aqui. Se você tenta se convencer a fazer algo que não tem sentido para si, sua atenção vai desviar disso com frequência. A Regina colocou, que bom que eu estou aqui agora. Que bom mesmo, maravilha. Em terceiro lugar, então, meta, sentido para entrar em fluxo, meta, sentido. Em terceiro lugar, também ajuda você a fazer algo que esteja no limite das possibilidades, mas não além delas. A Karina Vieira, é isso? Tudo o que temos multiplica-se quando dá conhecimento, inclusive conhecimento.
É compartilhando que se recebe. Essa é a sabedoria que eu aprendi. Muito obrigada. Esse é o outra chavinha, né? Dando que se recebe, tá escrito. Gente, eu gosto de estudar todas as sabedorias antigas, seja a Bíblia, seja a Cabala, seja a alquimia, seja o Corão, seja sufismo. E todo mundo fala a mesma coisa. É dando que se recebe. Regina, já ia dormir, mas caí aqui na sua live, estou acordada. Você está em outro fuso horário, 1h da manhã. Obrigada. Mas se você perder algum dia, você vai lá no meu canal, inscreve lá no meu canal do YouTube, também é Te Cuida, com Y. E aí, se você perder alguma live ou quiser rever alguma antiga, tá lá. Se você é inscrita no canal, vai receber um aviso, né? E aí, você não perde as outras lives, acompanha. Mas muito melhor, obviamente, ter você aqui ao vivo. Enfim, em terceiro lugar, também ajuda... Você está no limite, né? É uma meta que seja difícil, porém possível, né? A gente gosta de fazer coisas difíceis. Se a meta que você escolhe é fácil demais para alcançar, você entra no piloto automático. Se for difícil demais, você fica ansioso e se sente deslocado. Tampouco consegue fluir. A Regina coloca, eu também gosto muito de estudar. Eu adoro. Se eu conseguisse, eu acho que eu viveria assim, pesquisadora. Minha carreira não foi por aí, né? Foi outra forma, mas se eu voltasse no tempo, talvez fosse pesquisadora, porque adoro estudar e adoraria receber dinheiros para isso. Mas eu gosto também da minha profissão, acho que a terapia é um chamado, sabe? Fico encantada com ajudar pessoas a sair de buracos profundos, é muito maravilhoso. Não tem preço, não tem preço. E aí eu estudo para praticar minha profissão, então tá tudo certo. É uma profissão que você não pode parar de estudar 1 minuto, né? Portanto, para encontrar o fluxo, é preciso eleger uma única meta, certificar se faz sentido para você e tentar ir ao limite da sua capacidade. Então, é preciso se conhecer, né? Primeiro você se conhece. Eu ando 5 quilômetros em 1 hora. Então, o que seria desafiador para mim? Andar 5 quilômetros em 50 minutos. E aí eu vejo se é fácil, se é difícil, e aí eu vou colocando ali, vou ajustando, né, o tempo. Então, por último aqui, né, nesse estado é como se seu ego tivesse desaparecido e você se fundisse com a tarefa. Eu preciso fazer terapia. Bom, Regina, se você tiver interesse em conhecer o meu trabalho, tem um link lá na bio que você entra em contato pelo meu WhatsApp, ou você pode me mandar um direct e me passar o número do seu WhatsApp lá no direct. Eu entro em contato com você amanhã, obviamente, né? E a gente combina, tá bom? Vou adorar conhecer o seu caso. E atendo várias pessoas fora do Brasil também. Atendo pessoas no Brasil, na Estônia, na Finlândia, onde tiver pessoas aí brasileiros, português. Meu inglês não é o suficiente ainda para atender em terapia. É isso. Se tiver interesse, vou ficar super feliz de te conhecer, tá bom? Ou mesmo se você quiser passar só para ter, com certeza você não é louca. Você quiser entrar lá no meu WhatsApp para também ter um contato mais de perto, né? Também tem o meu canal de pertinho, entrem lá. Então, o bacana do estado de fluxo é essa questão da ausência de ego. Eu quero dar mais algumas dicas que não estão aqui, só para finalizar, né? Para entrar em estado de fluxo, o que eu aprendi? É importante você preparar o ambiente.
Então, óbvio, se você for escalar uma montanha, é diferente. Mas se você for entrar em estado de fluxo, não tem problema. Você me manda lá o seu WhatsApp e a gente vai se falando cada um no seu tempo, né? Até a gente encontrar um tempo aí próprio para isso. Fique em paz, tá bom? Eu também vou estar bem ocupada amanhã. Mas a gente vai se falando cada um no seu tempo. Isso que é legal da tecnologia, né? A gente tem essas possibilidades. O que eu ia falar aqui, o que é preparar o ambiente para entrar em estado de fluxo? Por exemplo, para escrever um livro, né? No computador mesmo e tal. Obrigada, viu, Regina, por ter gostado dessa live. Você precisa estar numa sala, fechar a porta. Se tiver outras pessoas junto na casa ou no escritório, você precisa falar para a pessoa. Você precisa escolher um horário que seja mais propenso ao foco. E também você se programar e avisar as pessoas. Olha, das 7 às 8, por favor, não me interrompa. Tenho um projeto muito importante que eu quero fazer e eu conto com a sua colaboração em não falar comigo nesse período. Depois que passar esse período, eu volto, se tiver alguma coisa, a não ser que está acontecendo uma catástrofe, não tem motivo para interromper. Então, preparar, né, colocar o telefone no silencioso, tirar as notificações, enfim. O ambiente para a gente entrar em fluxo é importante. Primeiro, o seu combinado com você, essa meta, esse tempo. Eu gosto muito de usar também uma técnica que chama Pomodoro, né? Que é você colocar um timer de 28 minutos. Eu também não, Regina, também tô nessa. Vários livros começados e não terminei. Também tô precisando focar. A Regina colocou aqui que não, porque depois ela vai ficar gravada, não vão saber o que estava escrito. Ela falou, eu ainda não consegui terminar de escrever o meu primeiro livro. Já vi dizer que você tem que escrever todos os dias uma página por 90 dias. Já adianta bastante. Mas, enfim, focar é isso, né? Colocar a meta faz sentido para você. É desafiador, e aí você avisa as pessoas, você desliga as notificações, você prepara todo o ambiente, porque o mundo não vai parar para a gente escrever o nosso livro, né, Regina? Não vai. A gente precisa colocar determinação. O duro é que a gente está competindo com uma coisa que muitas vezes a gente passa lá meia hora passando o dedo no Reels, no TikTok, sei lá onde, no Shorts do YouTube, porque aquilo é viciante, fazendo outras atividades viciantes, pode ser comer, pode ser qualquer coisa viciante, enfim, e não faz aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, eu tenho que me organizar. Sempre dá para melhorar, né, Regina? Sempre dá. Gente, eu quero agradecer demais, principalmente a Regina, a Karina, as pessoas que comentaram, Artesanato Regiane, que voltou para minha live, todos vocês que passaram aqui, nem que foi por um pouquinho. Quem está assistindo essa live também gravada, que vai ficar gravada no meu canal do YouTube, muito, muito, muito obrigada. E na terça-feira, às 19 horas, vou continuar a saga de estudar junto com vocês o livro do Johann Hari, Foco Roubado. Quem quiser adquirir o livro, tem aí na internet, é muito bacana. A Regina colocou aqui, eu tenho dificuldade de dizer não para as pessoas que precisam de mim. Precisa trabalhar isso, bacana. Muito bom. Bom, Regina, eu aguardo teu contato lá no direct ou no WhatsApp, né? E te espero aqui também na terça-feira. Espero todos vocês. A Karina colocou aqui, gostei muito, vou ficar atenta nas suas lives. Entra lá no meu canal de pertinho, tem um canal também que fura a bolha do algoritmo, né? Todas as mensagens são entregues.
coloca lá para sempre receber as notificações do Story, onde eu anuncio a live, tá bom? Por isso que pareço desorganizada. É um ajuste, vai ser ajustado. Gente, eu preciso ir lá terminar essa live. Muito obrigada. Terça-feira tem mais, tá bom? Fica bem, te cuida e até terça às 19 horas. Beijinho.